2024. Realização: Correio do Estado, credibilidade de líder. E CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia. Muito bom dia para você que está aí sintonizado na rádio CBN Campo Grande ou nos acompanhando pela TVC HD em Três Lagoas ou mesmo pelas redes sociais. Começa agora a última entrevista dessa rodada com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Esse esquenta, como nós já falamos aqui na cobertura, das eleições 2024, que é uma parceria entre a Rádio CBN Campo Grande e o jornal Correio do Estado. Aqui ao meu lado está o jornalista Daniel Pedra, editor de política do jornal Correio do Estado. Temos também Eduardo Miranda, editor-chefe do jornal, e Edir Viegas, nosso colunista do quadro CBN Campo Grande. Com essa rodada, nós queremos ajudar o eleitor nessa importante decisão que vai colocar à frente da administração pública da nossa capital um prefeito ou uma prefeita que vai ficar aí na gestão da nossa cidade até o ano de 2028. Nós conversamos aí já com vários dos principais candidatos pelos partidos MDB, PL, PP, PSDB e União Brasil, e hoje chegou a vez do PT. Quem está aqui conosco no estúdio é a deputada federal Camila Jara. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando com a gente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Edir. Bom dia, deputada. Eu queria agradecer a toda a equipe pelo convite e parabenizar no nome do Estevão por a gente ter começado essa rodada de entrevistas agora. A gente sabe que a administração pública é um tema extremamente complexo. Saber o que os candidatos pensam, mais difícil ainda. E nos 45 dias da eleição fica muito difícil. Então, agora, para nós, pré-candidato, temos essa oportunidade de conversar sobre os temas da cidade, os temas que impactam no dia a dia, é importantíssimo. Então, muito obrigada e que seja uma ótima conversa. Bacana. E essa foi a nossa proposta mesmo. Fazer com que o eleitor, desde agora, comece a analisar a história de vida, os valores, os princípios, mexer um pouquinho, né, com essa consciência política de cada um, para que no dia da eleição não tenha dúvida do candidato ou da candidata que escolheu. E aí, para começar, eu lhe pergunto, deputada, a senhora está com mandato eletivo há pouco tempo, né? É uma jovem política aqui de Mato Grosso do Sul. Por que a senhora acha que já se sente preparada para sentar na cadeira de prefeita de Campo Grande? Lídia, isso é uma das perguntas mais recorrentes que fazem para mim, imagino. Camila. E eu queria ressaltar que o prefeito mais bem avaliado do PT do país é o João, lá de Recife. E ele é jovem como eu, também exerceu 2 anos de deputado federal e está fazendo uma gestão estrondosa. Então, para mim, não existe nenhuma incoerência política, muito pelo contrário. Se a gente analisar os prêmios que o Congresso tem para melhores parlamentares que se destacam, nós conseguimos ganhar 3 prêmios desses no ano passado por conta do compromisso. Então, não há nenhuma contradição, porque a gente precisa pensar soluções novas, soluções ousadas para velhos problemas que a gente enfrenta. Então, eu encaro com muita honra e com muita responsabilidade esse desafio, que é um desafio grande, que é um desafio que exige muita maturidade, e eu acho que é justamente por isso, Lídia, eu lembro muito, muito bem quando eu ganhei minha primeira eleição com 24 anos, minha mãe olhou para minha cara e falou assim: Camila, renuncia. Ninguém sabe dessa história. Aí eu falei: mãe, por quê? Ela: você foi a única mulher eleita, você vai sofrer demais, minha filha. Tipo, continua se formando, continua se preparando, não vai fazer isso não. Aí eu falei: não, mãe, a gente tem que encarar esses desafios. E nenhuma das minhas vitórias eu consegui comemorar como se a gente tivesse ganhado a final de um campeonato. Eu sempre senti muito o peso da responsabilidade de estar representando não só um ideal, mas os lugares que a política me colocou fez com que eu tivesse que representar todas as mulheres. Então isso, e toda a população
população, de uma maneira geral. Porque eu sou atualmente a única mulher parlamentar na Câmara Federal e eu era a única mulher parlamentar enquanto vereadora. Então, isso foi um exercício muito grande de entender a sua responsabilidade. Você acabou de falar de velhos problemas e soluções ousadas. Então, vamos começar. Qual seria a sua primeira solução ousada, caso eleita, e para qual problema? Primeiro, nós temos que pensar uma reforma estrutural da Prefeitura de Campo Grande. Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente não fala uma reforma administrativa para penalizar o servidor. Mas hoje em Campo Grande a gente tem servidor que ganha menos que um salário mínimo, R$900, e tem servidor que ganha mais de R$80 mil. Nunca vai funcionar da maneira como está colocado. A gente tem uma folha de pagamento extremamente inchada que rompe o limite prudencial e mesmo assim a gente tem déficit de funcionalismo em várias atividades, em várias áreas. Na saúde, por exemplo, que todo mundo fala, a gente tem déficits profissionais, principalmente médicos. Mas o que a gente esquece e a gente não repara quando a gente fala sobre isso é que ninguém vai resolver o problema da saúde sozinho. Você não resolve o problema da saúde pensando só na saúde e colocando só mais médicos nos postos. Você tem que fazer isso. Mas se você não resolver o problema da moradia, aquela criança que precisa de atendimento, que mora numa área de ocupação irregular, que não tem acesso a saneamento básico, que vive junto com esgoto, porque isso acontece em Campo Grande, essa criança sempre vai precisar de atendimento. E a gente nunca vai resolver o problema. Problema da vacinação em Campo Grande, que caiu bastante a taxa. A gente devolveu vacinas para dengue. Você não vai resolver só chamando a equipe de saúde para resolver esse problema. Porque é um problema que precisa da educação junto. A gente precisa estar nos CRAS, incentivando, fazendo roda de conversas com as mães que precisam desse serviço público. Então, eu entendo que a gente tem um modelo de gestão muito engessado. A gente pensa as coisas dentro das caixinhas. E quando a gente olha as cidades a nível mundo e a nível Brasil que conseguiram romper essa bolha, foram cidades que entenderam que a gente não pensa a política pública de forma isolada. A gente pensa a política pública de forma integrada. Então, a gente tem que colocar mais médicos? Tem que colocar mais médicos. Mas se a gente não resolver o problema da habitação, pouco vai adiantar, porque a população vai continuar tendo necessidade de atendimento. E por aí vai. Uma coisa vai desencadeando a outra. E quando a gente fala... Quando eu citei o exemplo de Recife, lá a gente tem secretarias integradas. Então, esse modelo e redesenhar a estrutura da prefeitura seria a nossa prioridade central, porque quando a gente ajeita a casa, a gente consegue pensar e estruturar as outras áreas. Bom dia, candidata. Bom dia aos ouvintes. Candidata não, pré-candidata. Bom dia, deputado. Eu tenho uma dúvida aqui, eu queria até saber como você está se preparando para isso, porque, assim, o histórico eleitoral no município de Campo Grande é sempre do centro para a direita, né? E até convenciona-se a falar assim, do mito que a cidade é conservadora e etc. Né? Qual que é a sua estratégia para romper essa bolha? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque nos últimos anos a gente criou uma política e uma cultura política no Brasil, eu acho muito ruim. As pessoas entendem que a população tem que pensar em caixas, em bolhas. E quando a gente pensa em caixa, em bolhas, a gente deixa de aprender com aquilo que é diferente da gente e deixa de pensar outras alternativas para soluções e para os problemas que a gente enfrenta. Eu, por exemplo, sempre fui minoria na Câmara Municipal. Minoria mesmo. A base do ex-prefeito era muito forte e na bancada do PT eu só tinha mais um colega, às vezes somavam um e somavam outros. Eu fui a parlamentar que mais apresentou emendas ao PPA. E essas emendas foram vetadas, é óbvio, porque a gente tinha um direcionamento político diferente da atual gestão. E, inclusive, a emenda do complexo hospitalar foi uma emenda nossa que foi vetada pela gestão e ainda não tem discriminação orçamentária para isso. E eu preciso entender como vai ser feito, vão ter que fazer um ajuste porque ela foi vetada. E dessas emendas, essas mais de 70 emendas que foram aprovadas, a gente conseguiu derrubar o veto de 49 dessas emendas. Por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu que os projetos que a gente tinha que apresentar eram projetos que fugissem dessa polarização, que eu acho um erro falar esse termo, porque de um lado a gente tem a gente prega a eliminação das outras pessoas e de outro não, mas a gente conseguiu articular e mostrar a realidade. Então, quando a gente está falando sobre asfaltar as ruas de Campo Grande, a gente não está falando de direita e esquerda, a gente está falando de um problema real que existe e que tem que ser resolvido. Quando a gente está falando sobre a falta de vagas na capital, a gente está falando de um problema real que tem que ser resolvido. Quando a gente fala de geração de emprego, que Campo Grande está abaixo da média do estado e muito abaixo da média nacional, a gente está falando de um problema real que tem que ser resolvido.
E aí toda a população espera que a gente resolva esses problemas. As pessoas precisam e esperam a eficiência do serviço público. Então, quando a gente sai desse esquerda ou direita, extremos por aí, a gente consegue avançar muito mais no debate público, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso, assim como o presidente Lula está fazendo lá no Congresso Nacional. Ô, deputada, só para a gente esclarecer aqui, antes até de eu passar para os colegas, você falou aqui do complexo hospitalar, e a Adriane veio aqui na quarta e falou também em complexo hospitalar. Você falou que se for uma emenda, bom, pela lógica, foi o Marquinhos vetou na época, né? Então, é uma pergunta até um tanto retórica, mas então você também pensa num complexo hospitalar para Campo Grande? Você é favorável a uma ideia semelhante à que a Adriane está projetando aí, prometendo? Na verdade, é óbvio que a gente precisa aumentar a nossa cobertura em média e alta complexidade. Em Campo Grande, todos os indicadores mostram isso, e a gente não consegue fazer política pública sem dados e sem metas claras. Mas, enquanto gestora pública, você tem que olhar o macro. Campo Grande está abaixo da cobertura de família indicado pelo Ministério da Saúde. A gente tem menos leitos indicados pela Organização Mundial de Saúde. A gente defende a instalação de um complexo hospitalar. A maneira como isso vai ser executado, a gente tem que pensar com muita calma, porque a gente já teve várias obras que começaram nesse sentido em Campo Grande, e essas obras ficaram no meio do caminho. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para entender qual é a maneira de instalar um complexo hospitalar em Campo Grande. E aí você vai precisar de estudo técnico, adaptação das contas. Mas eu entendo que essa ideia é um pouco prejudicial, né? Ela anunciou que ia ser construído no Chácara Cachoeira, né? Quem depende de saúde pública não está no Chácara Cachoeira. A gente tem um déficit enorme de linha de ônibus naquela região. Então a gente já inicia que está faltando planejamento urbano aí. Deputada, você citou aí que quando você estava na condição de vereadora, foram muitos os embates aí para derrubar vetos do então prefeito Marquinhos Trade. Uma dessas foi o Hospital Municipal. Mas teve um outro veto, que é a questão da dignidade menstrual. Então você foi autora de uma emenda no valor de 2.400.000 para que se levasse às escolas, as adolescentes e crianças fora do CAD único, né, o direito ao acesso ao absorvente. O Marquinhos vetou, depois foi construído um novo projeto de iniciativa dele, inclusive, né, e a Câmara aprovou. Tá? Uma fala sua na época, abre aspas, em março de 22, com a previsão orçamentária e no PPA, que é o Plano Plurianual, né, está 100% garantida a distribuição. Vai abrir licitação em 3 meses e em 3 meses deve começar a distribuir. Até hoje não foi distribuído um absorvente pelo município. Está no orçamento, a prefeitura não cumpre. Está no PPA, a prefeitura não cumpre. Isso não causa uma frustração de quem aguardou esse projeto, esse benefício? Chega agora, não acontece nada e também ninguém faz nada. A Câmara não se manifesta, o Ministério Público não se manifesta, a Camila Jara também não se manifesta como deputado federal. Como resolver isso? Esse problema, a gente teve a solução efetivada pelo governo federal. Então, nós já temos... Para quem estava no CAD único. Para quem estava no CAD único. Da prefeitura beneficia crianças e adolescentes que não estão no CAD único. Não, a gente alterou o projeto para colocar o CAD único. Aí, depois, de maneira gradativa, ia ser 100%. Mas eu entendo... No projeto municipal. No projeto municipal. Que foi... O meu projeto foi aprovado, o Marquinhos vetou. E aí, por conta da negociação política, porque o que importa pra gente é que a população seja atendida, a gente, então, aceitou o projeto dele, e o meu acordo com ele na época foi que essa distribuição ia ser feita de maneira gradativa para conseguir se adaptar às contas da prefeitura, Sim. tudo, e a gente entendeu que aquela era a melhor saída, então. Mas eu acredito muito, Edir, que a gente não faz política de maneira isolada e de maneira sozinha. Se a gente não tiver a população envolvida nas pautas, e a campanha da dignidade menstrual foi um orgulho pessoal para mim, porque a gente viu muita gente se envolvendo, muita gente colocando à disposição, muita gente se colocando no lugar do outro. Hoje falta tanta gente se colocar no lugar do outro, e para nós mulheres sentir o trauma de uma mulher que não tem um item tão básico, e para mim, enquanto representante pública, entender que isso nunca foi pensado e nunca foi debatido,
era uma dor muito grande. Então, a gente tem que se unir para esses projetos aprovarem. Esse projeto só foi aprovado e o Marquinhos teve que mandar outro, porque a população se mobilizou em torno dessa pauta, e só por isso que ele foi aprovado. Mas a gente tem que também criar cultura no Brasil de cobrar dos representantes públicos a execução das leis. Hoje em dia, se você não aplica uma lei, se você não cumpre ela, nada acontece. E eu acho uma irresponsabilidade do setor público. Agora nós temos uma mulher à frente da prefeitura e esses absorventes não começaram a ser distribuídos ainda de maneira efetiva. Distribuíram, acho que, se não me engano, uma leva e depois eles pararam. E a gente até comemorou quando teve essa distribuição. E andando de novo nas escolas da capitais, os diretores me informaram que pararam de ser distribuído. Então eu chamo toda a população para lutar com a gente para que esse projeto seja executado. Eu vou fazer só uma parte aí em relação à distribuição desse material. Lá no município de Corumbá, por exemplo, sobra. Lá eles compraram para distribuição e tudo, mas as pessoas não se interessaram, não vão buscar. E Corumbá é um município com muitas pessoas numa situação com menos renda do que Campo Grande. O que a senhora acha que acontece aí? Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o assunto, né? Não é só porque o programa de dignidade menstrual foi aprovado que agora deixou de ser tabu. Falar sobre isso é um tabu na nossa sociedade. Falar sobre saúde feminina é um tabu da nossa sociedade. É só a gente analisar os índices de cobertura para a saúde feminina no estado e também aqui em Campo Grande. Então, primeiro a gente tem que ter uma educação que fale sobre isso nas escolas. Fale como se higienizar. No Brasil, e eu não sabia sobre esse dado, nos estados do norte, são um dos estados onde as pessoas têm maior câncer de pênis. E sabe por que acontece isso? Por falta de higienização. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí entra nas políticas integradas. Não adianta só você distribuir o absorvente. Você precisa de uma política educacional para incentivar e para mostrar para aquela população que é importante você ter acesso a esse item. Muitas pessoas têm vergonha. Quando a gente estava na escola e acabava descendo, a gente tinha vergonha de perguntar para a coleguinha se ela tinha absorvente. Que dirá ir lá pegar. Foi assim no início da distribuição, por exemplo, há algumas décadas, do preservativo nas unidades de saúde, né? E agora já é uma coisa normalizada. Então, as meninas, e principalmente as pré-adolescentes, sentem vergonha de dizer que estão menstruadas. Então, a gente precisa ter uma política educacional para incentivar isso. E, com certeza, não é um desperdício se a gente fazer essa educação de maneira correta, a gente vai atender essas mulheres. Deputada, mas só um pouquinho, que a minha pergunta a senhora não respondeu. Você não respondeu. O que fazer? A Câmara não toma providência, a Prefeitura não cumpre a lei, existe emendas orçamentárias, a Câmara não cobra, o Ministério Público não cobra, ninguém cobra, a classe política não cobra, da qual a senhora está inserida. O que fazer, além de mobilizar a população? Eu acredito muito na força da mobilização da população. E se todo mundo quiser ir na frente da prefeitura manifestar comigo, eu estou à disposição. E essas instituições não servem para nada, então? A Câmara não serve para nada, o Ministério Público não serve para nada. É uma lei que está sendo descumprida, duas leis. PPA e orçamentária. Então, eu acredito que o Ministério Público precisa ser provocado, né? Não, só o Judiciário, o Ministério Público não. Ele age de ofício. Ele pode agir de ofício, mas a maioria das vezes ele age quando ele tem que ser provocado. Não seria aí uma sugestão, fazer uma sugestão então para você, provocar o Ministério Público, ele cobra então da prefeita. Dá para pedir um inquérito civil. Exato, alguma coisa, porque é impossível você conviver com esse desrespeito, com esse descaso com a legislação de um gestor público. Né? Quem enviou o projeto para a Câmara não cumpriu. O sucessor não cumpriu. Ninguém cumpre, fica por isso mesmo. Ninguém cumpre, não fica por isso mesmo. E tem várias áreas acontecendo isso. Por exemplo, o termo de ajustamento de conduta das contas do município também não está sendo cumprido. Não seria por isso que a população está tão desacreditada na classe política? É um dos fatores. É um dos fatores que a população não acredita na capacidade do setor público de resolver os conflitos que eles enfrentam. E aí a gente precisa ter atitudes diferentes para conseguir executar essas políticas. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente mandou emenda também para a construção de ciclovias e até agora essas ciclovias não foram construídas. E a gente precisa de força para conseguir mudar essa situação. Você mandou emenda e é justamente por isso que a gente... de deputada, emenda. Na época que eu era vereadora ainda, a gente articulou com a bancada federal. E é por isso que a gente... Eram 5 milhões, né? Eram 5 milhões. E por isso que a gente não aceita mais e não concorda com os termos que Campo Grande está sendo administradas e estamos colocando nosso nome à disposição para mudar essa situação. Deputada, mudando de assunto, a presidente nacional do PT falou que não é prioridade para o partido candidaturas a prefeito. Como é que a senhora encara isso, já que a senhora é pré-candidata?
Daniel, a Gleisi não disse isso. Ela disse que em algumas cidades a gente vai priorizar o arco de alianças porque a gente entende que é preciso lutar para conseguir fazer com que a política se continue no campo democrático ainda. Essas cidades já estão sendo negociadas no Diretório Nacional, já está na previsão e provavelmente o PT vai estender o arco de alianças nessas cidades. Em algumas capitais o PT tirou como prioridade, como é o caso de Campo Grande, para a gente ir para a disputa, entendendo a importância estratégica para o desenvolvimento da política nacional, para divulgar a política do governo federal e do governo Lula, e essas cidades já estão definidas. E uma coisa muito engraçada e muito feliz para mim, enquanto parlamentar do Partido dos Trabalhadores, é que nas principais capitais são mulheres que vão estar representando esse projeto. E são mulheres que, assim como eu, começaram, a grande maioria, há pouco tempo na política. E isso me mostra que o PT tem a capacidade de renovar seus quadros e oferecer novas opções de projetos políticos para a sociedade. Você tem um bom relacionamento com a Rose? Como que é, assim, a convivência? Eu tenho um bom relacionamento com a Rose. Ela me deu várias dicas na bancada federal. É alguém que eu admiro enquanto política, na trajetória política. Entendi. Deputada, complementando a minha pergunta, está pacificada a relação com o Wander e Zeca, que eles não queriam que o partido lançasse um pré-candidato? Dentro do PT nada é pacífico. E é bom a gente deixar isso claro. E é bom porque a gente tem bastante debates e embates de ideia. E quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, gente, nem o nome do Lula foi consenso. Nas prévias ele enfrentou o Eduardo Suplicy, a quem eu tenho muita admiração. E eu entendo que o Zeca e o Wander vão acabar aderindo ao projeto no movimento natural das eleições. Eles têm muito sentido que não precisa disso, porque o PT entendeu a nossa capacidade de execução e a nossa capacidade de estar representando o partido, mas eles entendem que sempre tem que estar com um projeto que representa melhor ou que dialoga melhor com eles. Mas eu fico muito feliz de saber que o Zeca, assim como eu fiz a primeira campanha dele à prefeitura, quando o André vai estar junto com a gente nesse trajeto. Ô Camila, você falou que dentro do PT nada é pacífico. E daí você citou também a gestão do João lá em Recife. E eu acredito que você tem um bom relacionamento com a Tabata lá no Congresso. E setores do PT, sobretudo os ligados às causas trabalhistas, eles têm críticas muito fortes, né, e contundentes contra a atuação da Tabata no Congresso. Você e a Tabata, vocês vêm de um Renova BR, de passar por lá. Como você lida com essa crítica interna, assim? Porque, assim, muita gente dentro do PT às vezes considera que vocês estão à direita deles, né? E você acha que também tem que furar essa bolha interna dentro do PT ou não? Como que funciona isso? Eu entendo que alguns temas são inegociáveis. E temas que retiram direitos dos trabalhadores e faz com que eles tenham uma piora na situação de vida, você não pode negociar de maneira nenhuma. Eu também entendo que existem outras maneiras de fazer com que o serviço chegue à população. E essas outras maneiras podem ser amplamente discutidas. Eu faço parte do gabinete compartilhado com a deputada Tabata e com a Duda Salabert, com o Duarte Júnior, com o Pedro e com a Mon. São pessoas completamente diferentes. Se você for analisar as trajetórias, cada um pensa uma coisa sobre uma coisa. E isso é muito rico, porque dentro disso tudo a gente já é um exercício de democracia. A gente tem que sentar, a gente solta projetos juntos, alguns em conjuntos. E a gente tem que sentar, analisar tecnicamente com calma, para entender todos os pontos e quais são os pontos que a gente consegue somar e os pontos que a gente não consegue. Então são mandatos independentes, mas que se complementam quando a gente entende que o esforço conjunto vai ajudar a melhorar a vida da população. Olha só, nós estamos chegando aí no horário do repórter CBN. A gente vai para um breve intervalo, tá? Para ouvir os destaques nacionais, o nosso intervalo comercial e voltamos já com a segunda e última parte aí da entrevista nesta rodada com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande, com a deputada federal Camila Jara, do PT. Até já. Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia.
Para você que nos ouve, eu sou Neide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, MS e região. Estou aqui para dizer que o sindicato acredita na política como forma de resolver os problemas da sociedade. Acredita também que para uma sociedade mais justa é preciso que haja mais mulheres na política, assim como acontece no movimento sindical bancário. Juntos somos mais fortes. Sindicato dos Bancários de Campo Grande, MS e região. Barmac GWM apresenta Hora 03 Skin, vencedor do prêmio comparativo da revista 4 Rodas, por apenas R$150 mil com taxa zero, supervalorização do seu usado, wallbox grátis e ainda 5 anos de garantia. O Haval H6 PHEV, modelo híbrido com 393 cavalos de potência, com supervalorização do seu seminovo, taxa zero e 5 anos de garantia. Isso mesmo, faça já o seu test drive no Shopping Campo Grande, segundo piso. GWM, agora é a sua vez de viver o futuro da mobilidade. Paz no trânsito começa por você. Seu foco é ter boa iluminação, na casa, no trabalho, ter satisfação. E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você. Foco Iluminação tem bom atendimento, tem preço baixo pra você economizar. E esse é o seu lugar, venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução. Foco Iluminação, focada na sua satisfação. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de abril de 2024. Chega a 10 o número de mortos no incêndio que atingiu um abrigo da região central de Porto Alegre na madrugada de hoje. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas. É grave o estado de saúde de 2 vítimas que precisaram ser entubadas. O local recebia indivíduos em situação de vulnerabilidade social e, segundo os bombeiros, funcionava de forma irregular. Uma casa de luxo com piscina foi encontrada numa operação que ocorre no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. O imóvel ainda está sendo construído. Há relatos de intensos confrontos na localidade e nas comunidades do entorno. Os alvos da ação são foragidos da justiça de outros estados que estão escondidos na região, que é dominada pelo Comando Vermelho. Pelo menos uma escola e 2 clínicas da família foram fechadas. De acordo com o sindicato, que representa as companhias de transporte coletivo, Rio Ônibus, pelo menos 9 linhas tiveram de mudar o itinerário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acionou a Polícia Legislativa depois de ser chamado de excrementíssimo em vez de excelentíssimo pelo youtuber Felipe Neto. O influenciador foi autuado por injúria qualificada. O caso aconteceu durante um simpósio sobre a regulação das plataformas digitais realizado pela Casa Legislativa. A equipe de Lira informou que a Procuradoria Parlamentar da Câmara também vai acionar o influenciador na Justiça Federal. A Sauber anunciou que o piloto alemão Nico Hülkenberg vai fazer parte da equipe em 2025. A partir de 2026, a escuderia passará a se chamar Audi. A Sauber não deixou claro se o experiente piloto vai substituir o chinês Guan Yu Zhu ou o finlandês Valtteri Bottas, que atualmente são os titulares da equipe. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hábito.
Quando falam em mudança, já bate aquela preguiça? Acha que precisa mudar tudo de uma vez, indo de 8 a 80? Não, dê um passo de cada vez. Ande no seu próprio ritmo. O que não pode é esperar sempre pela próxima segunda-feira. Tem hábito que faz bem pro corpo, outros para a mente, outros para o mundo. E como todo movimento, ele contagia. Comece! Unimed Campo Grande. Um hábito inspira outro. De 22 a 26 de abril, convidamos toda a população a participar de um grande debate. Ouça agora o presidente da FETEMES, professor Jaime Teixeira. Olá, cidadã e cidadão, venha com a gente essa semana discutir a escola pública que queremos para os próximos 10 anos. Estaremos esse ano aprovando um novo Plano Nacional de Educação. Nós temos que deixar bem claro o que nós queremos para a educação infantil dos nossos filhos em cada município, o que nós queremos da educação básica, ensino médio e fundamental, o que nós queremos para as modalidades de educação do campo e educação indígena. E também a valorização de todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação das redes municipais e estadual com carreira, piso e concurso público. Venha conosco escrever o Plano Nacional que nós queremos para os próximos 10 anos da educação no Brasil. A nossa participação vai fazer valer o futuro dos nossos filhos. FETEMES, 45 anos. CBN Campo Grande. Nove horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul. Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia. Voltamos com a segunda e última parte da rodada de entrevistas. Agora com a deputada federal Camila Jara, do PT, pré-candidata à Prefeitura de Campo Grande. Lembramos que essa é uma parceria entre a Rádio CBN Campo Grande e o jornal Correio do Estado na cobertura das eleições deste ano. Começamos mais cedo para que o eleitor tenha ainda mais informação, para que em outubro tenha certeza do voto diante da urna. Nessa rodada, propomos que o eleitor, o nosso ouvinte, o nosso telespectador conheça os princípios, as ações, a história, os valores de quem pretende sentar na cadeira de prefeito ou prefeita da capital sul-mato-grossense. Aqui no estúdio comigo estão os jornalistas Daniel Pedra, Eduardo Miranda e Edir Viegas. Deputada, antes da gente falar sobre a sua possível administração, eu vou lhe fazer uma pergunta que bombou nas redes sociais essa semana, porque a senhora é das redes sociais, a gente sabe disso, né? E as redes sociais hoje são muito polarizadas. Teve a morte do cachorro, né, lá da empresa Go, que foi muita gente se sensibilizou com isso e realmente foi uma situação absurda, mas teve uma enxurrada de reclamação, não só para a senhora, mas para outras pessoas públicas, dizendo o seguinte: quantas pessoas morrem diariamente nos postos de saúde, morrem de violência doméstica e não tem essa sensibilidade que teve ao se expor pela morte do cachorro. Não que a morte do cachorro não representasse, mas teve isso nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre isso. É importante a gente destacar que uma coisa não é excludente à outra. Quando você assume o compromisso de estar enquanto representante pública, você tem que ter a capacidade de olhar como um todo. Então, dizer que o cachorro Joca morreu, e quando a gente fala na questão de direitos animais, a gente é praticamente nulo no Brasil, não é um absurdo e também não contrapõe o fato da gente olhar para a questão da saúde pública, das filas longas que a gente tem aqui em Campo Grande, por exemplo, para conseguir realizar cirurgias eletivas e principalmente para a morte e para o feminicídio, quando a gente fala em relação às mulheres. Uma coisa não contrapõe a outra e a gente tem que ter capacidade de olhar para todas essas formas e para todos esses direitos de existências. Quando a gente produz uma legislação para garantir a sobrevivência dos animais, ao mesmo tempo a gente produz legislação e destina recurso para garantir a proteção da vida das mulheres. E principalmente para conseguir melhorar a saúde aqui em Mato Grosso do Sul. A senhora já sabe quantas mulheres foram vítimas de feminicídio
no estado este ano? Eu fiquei muito chocada com a morte nesse final de semana das duas mulheres. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado que mais tem feminicídio no país. E eu fico muito grata, Lígia, quando a gente analisa e vê que a gente já está construindo soluções para esses problemas. A ministra Cida veio aqui, anunciou, junto com uma iniciativa do governo federal, a construção da Casa da Mulher Brasileira em Dourados e em Corumbá. E Campo Grande é referência nessa política pública e todas as outras casas das mulheres brasileiras também se referenciam no que a gente tem aqui. Mas a nível de política de mulheres, a gente precisa olhar além. Agora a gente precisa pensar um centro integrado para fazer com que esses homens entendam o crime que eles cometeu e deixem de reincidir na violência contra a mulher. Porque a gente pensa muito depois que a mulher já morreu. E depois que a mulher já morreu, ninguém vai fazer com que a vida dessa mulher volte. Então é toda uma mentalidade social que precisa mudar para evitar que o assassinato dessas mulheres aconteçam. E isso a gente vai fazer preparando todo o efetivo de proteção e de segurança para lidar com essas situações de violência doméstica. E mais do que isso, falando sobre relacionamentos abusivos e falando sobre a estrutura de poder na nossa sociedade, que é tão violenta para nós mulheres. E aí, quando a gente pensa isso de uma maneira mais ampla, quando a gente tem menos mulheres nos espaços de poder, a gente não toca nessas problemáticas. Ou esses problemas passam de maneira nula, quase desapercebidos. E é por isso que a gente precisa, então, lutar para que a mulher tenha independência em todas as áreas. A gente está com a Lei de Igualdade Salarial para ser executada. Sentamos com um grupo de empresárias aqui em Campo Grande que já aplicam a igualdade salarial, mas um dos motivos que mais prende a mulher no ciclo de violência é a falta de independência financeira. Quais programas a gente está realizando para garantir que essas mulheres possam ter acesso a cursos de formação para ter independência de renda? Agora a gente lançou o programa Acredita, do governo federal, que vai oferecer crédito para micro e pequenas empresárias. E isso é muito importante, porque essas mulheres geralmente estão na frente das pequenas empresas, porque elas se tornam empresárias porque elas não conseguem se adequar ao mercado de trabalho formal, por conta das exigências, a falta de creche impacta, um monte de coisa, e essas mulheres precisam ter independência financeira para conseguir se desenvolver. Só que em Mato Grosso do Sul vão ser aplicados mais de 33 mil ajudas desse programa, e a gente entende que é dessa maneira, integrando as políticas públicas, que a gente vai conseguir preservar a vida das mulheres e preservar a vida do cidadão. Ô, deputada, nesse cenário de pré-candidatos, né, inclusive na semana passada a gente teve 3 homens e está fechando esse ciclo de entrevistas, é a terceira mulher, né? Então tá equilibrado. Tem uma paridade aqui, né? Ainda bem, abraçamos. E dentre as 3, bom, eu confesso que eu não sei qual é a sua confissão religiosa, se você tem ou não. Mas as 2 anteriores que estiveram aqui conosco, a Rose e a Adriane, elas têm uma entrada no público evangélico. E nas redes sociais, você é muito boa com o público jovem, e por estar nesse espectro mais à esquerda, o público da direita tem essa crítica e o público evangélico vai mais com eles. Qual a sua estratégia para conquistar parte desse público que representa em torno de 40% da população, conforme o IBGE? É importante falar que a aprovação do presidente Lula nesse público no primeiro ano foi muito boa. E foi boa porque nós entregamos políticas públicas. É muito fácil para nós, agora que assumimos o governo federal, sentar e dizer: olha, antes estava um desastre, a economia do Brasil estava na 13ª colocação e a gente precisa ficar corrigindo e jogando a culpa na gestão passada o tempo inteiro. E isso não aconteceu. A gente levantou, executou e construiu políticas públicas. Só aqui para Campo Grande nós estamos colocando quase 700 unidades habitacionais. E a população evangélica que está na periferia precisa... A gente vai, por exemplo, nas ocupações, sempre tem uma igreja. Essas pessoas precisam de lugares para morar. E na hora de escolher e de decidir, elas têm essas necessidades básicas. Eu acredito que é um jogo muito eficiente da extrema-direita a gente ficar jogando e debatendo sobre pautas morais para se esquivar dos problemas reais que as pessoas enfrentam no dia a dia, como transporte público, como falta de atendimento, como preparação da cidade para os problemas que a gente vai enfrentar. Eu tenho uma fé pessoal. E pouca gente sabe, quando eu falo sobre isso, as pessoas ficam, inclusive, surpresas. Mas, enquanto representante pública, eu tenho que produzir políticas públicas para todo mundo.
E quando a gente analisa o próprio evangélico, a gente fala sobre redução de desigualdades, a gente fala sobre a capacidade de olhar para o próximo. Então tá na hora da gente sair um pouco desse discurso que faz uma cortina de fumaça e entender que as pessoas precisam de entregas, precisam de realizações do serviço público. E é por isso que a gente entende que a gente precisa estar junto com o governo federal e com o governo estadual articulando essas políticas públicas. Agora, eu também queria perguntar um outro tema aqui que é recorrente, que agora está dentro do público até, que é mais afeito ao próprio Partido dos Trabalhadores e também um pouco ao seu mandato, que é o público universitário. Recentemente, a UFMS, os professores declararam greve. O curioso é que durante 4 anos de governo do Bolsonaro, teve o ministro Abraham Weintraub, teve aquele ministro que deu um tiro no aeroporto sem querer lá com a arma dele, que eu até esqueci o nome, que foi investigado. Enfim, a educação foi um ministério que teve maior crítica, né? Sobretudo porque foi um ministério que praticamente não existiu, não tinha interesse nenhum de ter política pública. E o curioso foi que os professores das universidades federais, em momento nenhum, eles declararam greve. Daí, com 1 ano de governo Lula, as universidades, inclusive a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vai lá e declara greve. Como você analisa esse contexto todo, deixando em torno de 20 mil alunos sem aulas em todos os campi da UFMS? Eduardo, eu queria pedir licença para fugir um pouquinho da pauta e do tema, mas o direito à livre manifestação é garantido na Constituição Federal. Aí a gente lembra do seu Rosário, que foi deputado constituinte, e é muito importante que a gente tenha esse direito garantido na Constituição. E quando a população e todos os setores sentem medo de exercer esse direito, tem alguma coisa errada. E eu acredito que foi isso que aconteceu com as universidades nos últimos 6 anos. E eu falo isso porque eu fiz parte da Universidade Federal e participei de algumas manifestações. Por exercer meu direito de livre manifestação, meu nome foi encaminhado para a Polícia Federal. Eu fui investigada. Então, eu acredito que tinha um projeto muito grande de coerção social. E o segundo ponto, e por isso então que talvez esses professores não tiveram seguridade de lutar por seus direitos. A situação e os igual técnicos. Do MST também, que não se manifestou, né, no governo Bolsonaro. Exatamente. Então, é muito ruim. Quando a gente não tem manifestação numa democracia, alguma coisa errada está acontecendo, porque é no sistema democrático que a gente pode se manifestar garantindo a segurança. Segundo, essa greve, eu não acredito que é uma greve contra o governo Lula. É contra as injustiças que acontecem, que ocorrem no funcionalismo público. Hoje a gente tem uma casta de pessoas que recebem mensal e receberam, no último levantamento, quase 700 mil reais, com penduricalhos, tudo, e tem servidores que vivem com menos de 3 salários mínimos. E isso a gente não pode aceitar. Então, quando o Congresso passa e ameaça passar uma PEC que vai aumentar esses privilégios, e eles têm que entender... PEC do quinquênio, por exemplo. PEC do quinquênio, por exemplo. E eles têm que entender que não há dinheiro para garantir um aumento básico para essas pessoas. É uma forma de pressionar e mandar um recado, inclusive, para o Congresso. Nós não aceitamos mais essas distorções dentro do próprio serviço público, e nós queremos um salário digno. E ninguém perde garantindo um salário digno para a população. Aqui em Campo Grande, por exemplo, o setor que mais movimenta a economia é o setor de serviços. E quanto maior poder aquisitivo esses funcionários públicos têm, que também é um setor grande, mais vai movimentar o comércio, mais vai movimentar a economia, enquanto essas pessoas que ganham 700 mil, 80 mil, só serve para acúmulo de renda. Então, a sociedade não consegue se desenvolver. Mas, deputada, só queria fazer uma colocação, que você vive isso diariamente lá no Congresso. A crítica até de setores que apoiam o próprio presidente é de que essa greve é inoportuna porque o governo não tem maioria no Congresso. E quando ela chega num momento desse, tem de fato esse direito à livre manifestação e tudo. Socialmente ela pesa contra e ajuda a fundar mais ainda. Inclusive, talvez esse argumento, eu imagino que ele deva ter sido usado em todas as plenárias, inclusive. Deve ter sido um bate-boca enorme sobre isso, né? Então, é isso que... Eu não sei como que chega... Se você acha que isso atrapalha no Congresso. Olha, eu entendo que pressão popular é sempre muito bom. E eu entendo que já tem uma equipe dentro do Ministério de Gestão. A ministra Esther está
preocupada com essa pauta, se formou um grupo de trabalho e a gente vai conseguir resolver a questão o mais rápido possível, para que a gente consiga liberar investimentos também para que a educação consiga rodar. Agora que a gente começou a ter investimento em bolsas de pesquisa, infraestrutura nas universidades, recuperamos investimento em educação, só que no município a gente mandou 7,5% em março agora, para garantir o Fundeb. Então, a gente está tendo essa priorização do governo federal por parte da educação e a gente tem certeza que esse percalço vai ser resolvido e que a gente garanta direitos dignos para todos os trabalhadores do serviço público. Deputada, quando a senhora fala em livre manifestação, não é um contrassenso quando a gente ouve, por exemplo, a reclamação dos setores de direita de que eles não estão tendo essa livre manifestação, de que eles estão sendo punidos por ter opinião, inclusive no Congresso? E isso, para mim, é uma discussão que já foi superada. E a gente superou essa discussão com os primeiros teóricos liberais, que a gente tem o direito de livre manifestação, e aí eu convido essas pessoas a lerem Tocqueville, Hobbes, essas pessoas todas. Mas o direito de livre manifestação não é um direito para você ferir outra pessoa, para você condenar a existência de outra pessoa. Então, a liberdade de expressão tem que ser garantida e eu acredito que vocês, enquanto jornalistas, têm um papel fundamental na garantia dessa liberdade. Mas a gente também precisa entender que um sistema democrático só sobrevive dentro do conhecimento amplo, difundido e do compromisso com a verdade. Então, enquanto você, representante público, usa o seu poder de liberdade de expressão para manipular, para mentir, para enganar, você tem que ser responsabilizado por isso. E eu acredito que a liberdade de expressão existe e é um valor inegociável, mas a gente não tem liberdade de agressão e de ferir o outro. Bom, então agora vamos partir para temas de gestão de Campo Grande, caso a senhora seja eleita. Os outros pré-candidatos que passaram aqui, eu já fiz essa pergunta, inclusive, para a atual prefeita, fizeram uma colocação unânime sobre a queda na arrecadação do município, né? Qual é a sua proposta para reverter essa situação, para que Campo Grande volte a ser um polo de desenvolvimento, com geração de empregos, com redução do número de favelas? A redução do número de favelas a gente já está conseguindo graças aos programas do governo federal. Mas, Líndia, eu acho muito ruim esse dado, porque Campo Grande está num local estratégico, né? E quando a gente pensa e analisa um dos planejamentos e uma das prioridades do governo federal, do governo Lula, é conectar o Brasil com o resto do mundo. E você não fala em conectar o Brasil com o resto do mundo sem olhar para essa parte do nosso país. Nós somos um epicentro de conexão com a América Latina. E a gente devia estar produzindo conhecimento e produzindo mão de obra para exportar produtos para todos os outros países vizinhos que a gente sabe que tem menos capacidade de produção que a gente. Isso não está acontecendo é porque não houve uma priorização nesse sentido. Nós desenvolvemos e defendemos muito um projeto do Polo Tecnológico em Campo Grande, mas não dessa maneira que ele foi colocado, mas de uma maneira que desenvolva a parceria com outros países da América Latina. Hoje é o que a gente tem menos gap de profissões. Então, é a área que mais precisa de profissionais formados para estar trabalhando é a área de tecnologia. O que a gente tem no município de Campo Grande para garantir essa formação para toda a população, para a gente pensar em geração de emprego e para pensar em geração de renda? A arrecadação do município caiu, mas quais são os impostos municipais que a gente está abrindo mão de recolher de uma maneira justa para conseguir fazer com que a arrecadação aumente? A gente não regularizou até hoje o IPTU progressivo, por exemplo. E um dos maiores problemas de Campo Grande são os grandes vazios habitacionais, onde todo mundo paga a conta para uma pessoa ter um terreno e ficar lá especulando dinheiro nas custas de toda a população. É um absurdo a gente não ter regularizado isso e ninguém regularizou ainda. Quando a gente pensa novas maneiras dinâmicas, as cidades que são referências de desenvolvimento no mundo, Bogotá, São Paulo, o Estatuto das Cidades, que quem propõe construir uma cidade diferente e não tem na ponta da língua o Estatuto das Cidades, a gente não vai conseguir avançar, propõe que todo o uso do espaço público é de toda a população. E se alguém se beneficia daquele espaço público de maneira privada, ele tem que contribuir com toda a população, por exemplo. A gente colocou agora na Afonso Pena painéis de propaganda, tudo. Em Nova York, esses painéis têm que pagar uma contribuição para o Estado, porque eles entendem que a poluição visual afeta toda a população e a gente precisa, então, garantir. A gente abre mão de arrecadações pequenas que podiam ser usadas para garantir esses cursos, que podia ser
usadas para que a gente consiga avançar e a gente não tem uma perspectiva e uma meta clara de desenvolvimento. Tá, quais são as metas? Eu vou colocar agora para desenvolver a economia de Campo Grande tantos centros de formação. Isso não existe, dentro de um prazo. E isso a gente não vê. Então, existe muita iniciativa, a gente pode atrair muitos setores, a gente está aumentando, por exemplo, agora a nossa exportação para a China. A gente precisa de empresas que se desenvolvam com toda essa cadeia. Qual incentivo a gente está dando para esses empresários? Qual incentivo que a gente deu para os empresários do centro? Porque o Reviva Centro é uma coisa que eu me decepcionei e frustrei muito, porque é um debate que está sendo colocado em todos os lugares. Revitalizar o centro, colocar gente, pensar a geração de emprego, de renda. A gente fez uma obra. Mas a gente não pensou em incentivo para os proprietários daqueles prédios que estão lá. A gente não dá uma taxa ou alguma coisa diferenciada para todo mundo que quer empreender naquela localidade. Isso é um absurdo, porque você pensa uma obra, mas você não pensa todo o entorno e todos os setores que podem ser movimentados com ela. Deputada, você teve, inclusive, com o presidente Lula aqui em Campo Grande, né, na ocasião, ele estava até com o Zé Mineiro, que é o dono da JBS, uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? Ele é o maior empregador do Mato Grosso do Sul, emprega quase 25 mil pessoas, entre 25 e 30 mil pessoas CLT, né? Acho que emprega mais que o governo, inclusive, se você pensar em gente da ativa. Só que o Lula, como ele é um líder sindical, ele sempre conversou muito bem com o trabalhador, com o empresário. Se você tivesse que pedir, se você tivesse que conversar sobre a sua pré-candidatura com o empresário, com alguém do agro, qual seria o seu discurso para ele? Acredite e invista em Campo Grande, porque você pode crescer muito mais e a cidade inteira vai ganhar. Mas eu não tenho problema nenhum em discutir com pessoas do setor do empresariado. Uma das grandes pessoas que eu tive o exemplo e consegui ter contato na construção da vida pública foi a Luísa Trajano, que é uma das maiores empresárias brasileiras que tem esse apelo por construção e por desenvolvimento social de toda a localidade, de todo o município e de todo um país, porque ela tem programas para garantir esse desenvolvimento. E a gente precisa, então, entender que não é possível fazer com que a cidade se desenvolva só com o setor público. A gente precisa do setor privado junto com a gente para que a gente consiga, então, pensar quais são as soluções que a gente vai enfrentar. Essa dicotomia que existiu, ou é 100% público, ou é 100% privado, a gente já superou esse debate. A gente entende que quando mistura as duas coisas, a gente consegue fazer com que o país inteiro se desenvolva. Eu acho que esse é o maior exemplo quando o Lula junta com um empresário da JBS. Mostrar que quando a gente tem um incentivo por parte do governo federal para conseguir fazer com que esses empresários cresçam ainda mais e gerem mais emprego, desenvolvimento e renda, a gente consegue ganhar enquanto sociedade. Por exemplo, o incentivo ao Plano Safra agora, que vai fazer com que todos os produtores rurais que, infelizmente, tiveram perda na produção, é para garantir que essas pessoas consigam gerar emprego, consigam gerar renda, consigam manter seus negócios. Então, não existe essa dicotomia, só 100% público ou 100% privado. Um tem que andar aliado com o outro para que a gente consiga, então, desenvolver as melhores soluções. Candidata, duas perguntas em uma. Qual a opinião da senhora a respeito do boicote que o setor produtivo fez à visita do Lula? E quando o Lula volta para Campo Grande para ajudar na sua campanha? Primeiro, eu considero uma tremenda falta de habilidade política, porque você estava com o ministro da Agricultura ali. E quando você está com o ministro da Agricultura, você consegue pensar soluções para problemas que vocês estão enfrentando no dia a dia. Em plena Expo Grande, né? Exatamente, em plena Expo Grande. E quando se fala... E mesmo assim o governo federal não vai fechar a porta para esse setor. Vai continuar investindo porque entende que ele é estratégico para o desenvolvimento nacional. A gente espera que o presidente Lula volte logo. A agenda dele está muito corrida, mas a gente vai ter o apoio também da primeira-dama, a Janja, e a gente vai conseguir estabelecer mais essas parcerias. É importante, Daniel, a gente destacar que ninguém faz política sozinha. Eu, enquanto vereadora, mesmo no governo Bolsonaro, fui muito para Brasília porque eu entendia que se ela tendo um problema de arrecadação aqui, se meu projeto não está andando, eu não estou conseguindo convencer o gestor que tem que ser, eu tenho que procurar recursos de algum lugar. E quando a gente está alinhado com o governo federal, essas coisas acontecem de maneira mais fácil.
essa postura que o governador Eduardo Riedel teve de sentar, mesmo pensando diferente, e eu sou uma pessoa que eu tenho uma série de divergências ideológicas com ele, por exemplo, de sentar com o governo federal, de estar somando na construção de políticas públicas, está sendo extremamente benéfica para Mato Grosso do Sul. Que é um dos estados que mais está conseguindo captar os novos programas do governo federal. Isso só aconteceu porque ele entendeu que era preciso sentar com o governo federal para executar essas políticas públicas. Só que não adianta a gente ter um governo federal que não tem capacidade de olhar para a cidade. Eu consigo citar uma série, até me perco, de construções do PAC, o programa das UPAs, por exemplo, que o governo Lula e que o governo do PT fez para a cidade. Agora eu desafio qualquer um que está ouvindo a gente na rádio e aqui também a dizer qual foi a obra estruturante que o ex-presidente Bolsonaro fez aqui em Campo Grande, fez no estado do Mato Grosso do Sul. Agiu, além de ficar pegando o microfone e falando besteira, o que ele fez para melhorar a vida do cidadão na ponta, no dia a dia? E provavelmente não vai ter, porque a gente não tem nenhuma obra estruturante do governo federal na época que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na frente da presidência, porque não era um projeto de desenvolvimento nacional. Não tinha essa ideia de que o setor público tinha que atuar para conseguir melhorar a vida da população. Eu queria avançar um pouquinho, só lembrando que nesse governo também teve uma pandemia no meio que atrasou o mundo inteiro em questão de desenvolvimento e a gente precisa levar isso em consideração. E a gente precisa dizer, Lídia, que os países que mais responderam e saíram melhor da pandemia foram países que foram governados por mulheres e, no final das contas, por conta das medidas referentes à pandemia, eles conseguiram equalizar a perda fiscal com o crescimento econômico e conseguir se desenvolver por conta de uma boa gestão na pandemia. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber como é que a senhora faria para sentar com os empresários do setor de transporte coletivo da capital. Pauta polêmica. Lídia, a gente ouve falar muito sobre esse tema e a gente encontra soluções mirabolantes. E quando eu falo que a gente tem que pensar o transporte público como uma centralidade do desenvolvimento municipal, é porque pensar a mobilidade urbana é pensar todas as áreas da cidade, e a gente tem um exemplo fantástico aqui na América Latina de como Bogotá e Medellín conseguiram transformar suas realidades, aumentar a segurança pública, diminuir a desigualdade social com políticas de desenvolvimento e mobilidade urbana. E hoje são referências no mundo inteiro, são as principais cidades quando a gente fala de cumprir as metas de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós temos que se inspirar nesses exemplos. Quando a gente fala especificamente do contrato e dos contratos de transporte público aqui em Campo Grande, a gente não tem livre concorrência. Então, a gente tem uma empresa que domina tudo. Isso é extremamente prejudicial. Segundo, a gente já sabe que a prefeitura descumpre partes do contrato, como asfaltamento de ruas, garantia de ponto de ônibus, e o consórcio Guaicurus descumpre outras partes. Não é possível, no mundo dinâmico que a gente tem hoje, com os problemas causados principalmente pelas mudanças climáticas que a gente tem hoje, que um contrato de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, que vai ficar 20 anos, dê cabo de conseguir resolver todos os problemas que a gente está enfrentando. Ninguém imaginava, 10 anos atrás, que a gente ia ter a Uber, por exemplo. Ninguém imaginava que a gente não ia precisar mais de cobrador. E aí, quando esses cobradores saíram, foi uma polêmica muito grande. Então, eu não acredito que um contrato que for firmado há tanto tempo atrás dê cabo de solucionar esses problemas. A gente já sabe, enquanto eu estava na vereança, a gente estudou isso, que o modelo de contrato que a gente adotou é o mais ineficiente. Hoje em dia, as principais cidades que têm maior cobertura de linhas de ônibus usam o modelo de cobrança de quilômetros rodados ao invés de número de passageiros. Então, não tem como esse contrato continuar vigente. Se o consórcio Guaicurus quiser concorrer de novo a uma nova licitação, será muito bem-vindo, mas eu entendo que a gente tem que romper esse contrato e pensar novas formas de integrar o transporte público da capital. Então, pensar ciclovias, saindo dos bairros para conseguir ir até os terminais, pensar novos modais de transportes, de dinâmica, privilegiar o transporte coletivo ao invés do transporte individual. Tudo isso tem que ser pensado de maneira integrada. E aí a gente tem um plano de mobilidade urbana com metas claras e não foi cumprido. E aonde se encaixa, eu vi que nas redes sociais suas que você tem a proposta de tarifa zero. Aonde isso se encaixa, da onde vem a forma de financiamento e se num município que está praticamente quebrado, como você ia fazer para financiar? A tarifa zero existe e a proposta é que ela seja colocada de maneira gradativa. Aqui em Campo Grande a gente já tem parte dos usuários do transporte público. Eu, inclusive, fui uma estudante que me beneficiou do fato de não precisar pagar passagem de ônibus.
Então, já tem uma contrapartida do Estado. O Estado está investindo 7,5%, tem a previsão de investir 10 milhões. Já tem uma contrapartida do município, que investe 1 milhão. Aí a gente já tem... O município investe em torno de 14 milhões. Essas são as gratuidades, essa conta, quem paga essa gratuidade somos todos nós, pagante, né? Não, no fim das contas, no fim das contas é por parte de imposto. E então, já tem um dinheiro que é aplicado nisso. E as contas nunca fecham e sempre dão diferença. Mas peraí, Camila, esse dinheiro, subsídios que estamos falando aí do Estado e do município é para financiar os estudantes. É para financiar. Subsídio. E o governo federal também aplica. Isso também, mas para cobrir a gratuidade, não é ainda para você equilibrar com o Mas eu falei de que seria de uma coisa gradativa. A gente já tem 89 municípios que aplicam a tarifa zero no Brasil. E esses modelos de contratos com os consórcios, tem modelo que a empresa da próprio município, tem modelo que eles fazem um aditivo para o contrato, mas nas contas, por exemplo, Maricá, que é um desses municípios, a gente tem No Rio é exemplo, inclusive. É exemplo disso, mas tem outros municípios. Da Petrobras, né? Então Não, mas calma que tem outros municípios que colocam. É um município riquíssimo. É um município muito rico, mas quando você tem esse aporte financeiro, nós temos lá, em média... 120 mil passageiros dia. Aqui em Campo Grande, em Maricá é bem menor que Campo Grande. Sim. Lá em Campo Grande, lá em Maricá, a gente tem 160 mil passageiros por dia. E isso é muito importante destacar, porque a malha e a cobertura... 300 mil, não eram? Aqui não baixou. Depois da pandemia, baixou muito depois da pandemia. Eu lembro desse número de 300. Hoje deve estar girando em torno de 110 mil passageiros transportados. E a gente tem outro município que depois da pandemia teve essa perda muito grande. A única solução que eles encontraram foi a tarifa zero, que não vem... A única fonte de financiamento não vem única e exclusivamente do dinheiro dos impostos. E é importante a gente destacar que a gente gasta muito dinheiro com o trânsito de Campo Grande através dos impostos. O nosso nível de acidente é muito alto, a nossa traumatologia é sobrecarregada. Qualquer cirurgia para esse setor é muito grande. Se a gente oferecesse uma alternativa de transporte eficiente na hora e sem superlotação para esses usuários, eles não iam ficar arriscando a vida no trânsito. Sim. Então a gente já tem um investimento de impostos diretos e indiretos na tarifa zero. Mas esse município que encontrou essa solução já pegou o aporte financeiro que ele dava para essa empresa, porque hoje em dia é insustentável você conseguir manter um transporte público 100% privado. Somou com um imposto de terminal, então eles reformaram todos os terminais, então publicidade, empresas que tomam conta, pegaram parte do dinheiro que as empresas já dão em Vale Transporte. Então, se as empresas já dão uma quantia para garantir o Vale Transporte para o trabalhador. Pegaram esse dinheiro, investiram para subsidiar o transporte e conseguiram garantir a tarifa zero. Então, tem outras maneiras de pensar como a gente vai garantir isso. Já é integrado, por exemplo, com as ciclovias. Já é integrado com a ciclovia, já é integrado com outros modais de transporte. Isso, você já tem locais onde o usuário desce ou sobe num ônibus e já pega outro tipo de transporte. E é importante a gente falar que esses municípios que aderiram à tarifa zero aumentaram o número de linhas, não fazem isso com dinheiro único e exclusivamente de impostos, buscaram soluções fora da caixa para resolver o problema e realmente resolver os problemas. Grande parte das empresas de ônibus tiveram problema depois da pandemia. E a solução que estão sendo aplicada nesses municípios é em relação à tarifa zero. E tem uma luta no Congresso Nacional para a gente também ter um aporte de recursos federais para garantir esses transportes. Então a gente está lutando lá no Congresso também, já enquanto deputado federal, para tornar a tarifa zero viável. Nós estamos indo para os últimos minutos e eu preciso fazer algumas perguntas que foram aí feitas para outros pré-candidatos também. O seu projeto para prevenção às enchentes em Campo Grande, qual seria? Eu acredito, Lídia, que a gente tinha que falar sobre um plano de mudanças climáticas municipais. Porque só falar de prevenção a enchentes sem considerar todos os outros efeitos das mudanças climáticas é extremamente equivocado. Obras de contenção de enchentes são caras, a gente não tem no município uma cobertura boa de drenagem e a gente faz com que a população tenha perdas consideráveis todo ano por conta disso. Mas como seria isso na prática? A gente pensa esse plano de mudanças climáticas de maneira integrada. Então, alguns municípios já estão considerando que em algumas áreas, que não é o caso de Campo Grande, sempre vai ter enchente, então as pessoas sempre vão ter perdas, então eles já estão retirando a população daquelas regiões, porque aquilo vai gerar risco de vida.
Então, eles já estão colocando na previsão orçamentária um aporte financeiro para garantir que essas pessoas não tenham perdas. Então, a gente tem que analisar quais as áreas de Campo Grande vão alagar. E aí, por mais obras que a gente faça, a gente não vai conseguir conter a força das águas. Tanto é que a gente tem exemplos de várias cidades do mundo que já descanalizaram os seus rios porque não respeitaram a construção da área de vazante. Aqui em São Paulo mesmo, no interior, a gente tem uma cidade que reformulou tudo por entender que não é possível, e todo ano a gente fica gastando milhões de... Lutar contra a natureza, lutar contra a natureza. E a gente sabe que na hora do impacto a gente não vai conseguir lutar. Então a gente tem que ver quais são essas regiões que a gente não vai conseguir fazer com que a água não cause dano para toda a população, mapear, iniciar um plano de como a gente vai reformular a cidade através disso, pensar e articular com o governo federal obras do PAC, e aí a gente conseguiu agora, com o PAC lançado, para pensar e reestruturar toda a Ernesto Geisel e a Norte-Sul, que é um dos problemas. Já passou da hora, tem 20 anos que a gente está lá, então articular com o governo federal. Logo do PAC, foi lançado ano passado. Já está sendo liberado. É que teve o cadastramento, a gente lançou o PAC, aí teve o cadastramento dos municípios, avaliação de projeto, agora a gente vai para a liberação de recursos. Então, articular com o governo federal esses recursos para fazer as obras de drenagem e estruturar toda a cidade para os desafios que a gente está pensando. E a gente é uma das cidades que vai aumentar o foco de calor. A gente não tem bebedouros públicos para garantir acesso à água para a população. As pessoas passam mal na rua por conta desse calor. A gente teve um caso de uma pessoa aqui do estado que faleceu porque não tinha acesso à água. Quando a gente pensa a questão dos pontos de ônibus, por exemplo, da mobilidade urbana, metade dos pontos de ônibus da capital não são nem pontos de ônibus, é um pedaço de pau laranja com uma escritura preta. A gente não oferece nem cobertura para essas pessoas. E são urgências que o mundo está pedindo para que a gente se adapte. As salas de aula, imagina numa sala de aula lotada com alunos, sem ar-condicionado, no período mais quente do ano. A gente não tem um plano claro de quando a gente vai dar a cobertura de ar-condicionado para todas as escolas municipais. Quando a gente continuar pensando e não se preparando para os desafios que o século XXI nos impõe e os desafios e as urgências do nosso tempo, a gente vai ficar buscando várias soluções para velhos problemas e a gente nunca vai patinar. A dengue, por exemplo, é um desses exemplos. Se a gente tivesse um plano de prevenção das mudanças climáticas, provavelmente a gente não teria um número tão alto de dengue, que é uma doença que piora com os efeitos das mudanças climáticas. Então, são uma série de medidas que tem que ser tomadas, e se a gente não colocar isso na frente, no nosso horizonte, para planejar em relação a isso, a gente vai ficar patinando, vai colocar recurso público, vai realizar a obra e nunca vai resolver o problema. Camila, para encerrar, então, a última pergunta em relação a falta de vagas para crianças de até 5 anos. É um dissenso, um completo dissenso, e é um completo absurdo, porque primeiro que a gente nega essas crianças um direito a um futuro, a construir e a educação. Segundo que a gente nega essas mães a oportunidade de trabalhar e garantir seu próprio sustento. E aí, enquanto gestora pública, a gente já tem que avaliar isso. A melhor idade para a gente se investir em pessoas é de 0 a 5 anos. É onde a gente tem um maior retorno para os cofres públicos. E não priorizar a educação básica e não priorizar essa construção de creches, de e-mails, na ampliação dos profissionais, é um dissenso e é um contrassenso. A gente precisa tratar esse problema com urgência, porque é um problema que sempre vai aumentar, então a gente precisa estar preparado não só para suprir as vagas do que estão faltando, que hoje gera em torno de 6 mil, mas mais do que isso, a gente precisa pensar nas crianças que vão nascer, que já vão precisar de vaga, porque todo ano nasce criança que precisa de vaga, que precisa estar na educação infantil. Isso é uma responsabilidade dos municípios, mas como em outras áreas, o governo federal sempre atua e ajuda, até porque isso é uma política pública, né? Depois de tantos anos do seu partido no governo federal, por que esse problema não foi resolvido? A gente estava iniciando esse programa, tinha um programa do governo federal que iniciou a construção, tem vários e-mails de Campo Grande que são do governo da Dilma, porque a gente entendeu que essa era uma prioridade, a gente tinha até 2015 a meta para cumprir e garantir 50% das crianças dentro da sala de aula no Brasil. Teve um investimento muito grande nessa área, mas infelizmente a gente teve uma paralisia e a gente teve um golpe de Estado quando a presidenta Dilma e não liberaram mais recursos para essas áreas. E nenhum dos outros governantes que vieram depois entenderam que era prioridade continuar as obras dessas e-mails que estavam paradas aqui em Campo Grande, mas o governo federal já iniciou a construção de outras e-mails
em todo o estado, não só aqui em Campo Grande, por saber que nossas crianças são as nossas prioridades, que a gente não pode brincar com o futuro das pessoas. Então, sempre foi uma prioridade do governo do PT, sempre foi uma prioridade dos governos que a gente encampa, e a gente vai fazer com que isso não fique só nas costas dos municípios, que a gente possa agir para resolver esse problema. Então, aqui em Campo Grande já tem liberação de recurso para que a gente consiga desafogar o orçamento da prefeitura em outras áreas, principalmente na educação, para conseguir construir e terminar essas obras, e a gente vai ter mais obras sendo implementadas pelo governo federal. Muito bem. A gente vai ter muito mais para conversar, caso você registre mesmo a sua candidatura. Vai registrar, então? Nós não temos dúvidas sobre isso. E é natural que eles queiram colocar dúvida na cabeça da população, porque a gente não pode titubear diante dos grandes desafios. E quando a gente olha para o lado e a gente vê o tamanho dos desafios que Campo Grande enfrenta, eu que sou uma indignada, só posso me levantar e lutar para construir outras perspectivas e outras soluções possíveis e reais para a nossa cidade. Chegamos ao fim, então, dessa primeira rodada de entrevistas na cobertura das eleições 2024. Camila Jara, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, sempre que quiserem me chamar, estou à disposição, e que a gente possa pensar mais sobre o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Esperamos ter contribuído para que os eleitores comparem, analisem cada político, para que a decisão lá na frente, lá em outubro, seja a mais assertiva para a nossa capital. Daqui a alguns meses, assim que as candidaturas forem registradas, nós vamos voltar, né, galera? Vamos voltar com a nossa rodada, com a nossa parceria aqui entre a Rádio CBN e o Jornal Correio do Estado, aí já com os candidatos oficiais. Em nome da Rádio CBN Campo Grande, do Jornal Correio do Estado, eu agradeço a sua audiência. Meus colegas jornalistas, muito obrigada aí por esses dias, por essa rodada. Foi um prazer para nós participarmos. Eu digo mesmo, obrigado aos ouvintes, obrigado à equipe da CBN aqui, a Lígia, o Edir, obrigado aos todos, em nome da Camila aqui, eu agradeço também a todos os pré-candidatos que tiveram aqui com a gente na mesa, e a equipe técnica aqui da CBN, que é nota 10. Isso aí, gente, endosso as palavras do Eduardo. Bom, então vamos lá. Um ótimo dia para você e a gente se vê daqui a alguns meses, hein? Já com os candidatos. Até lá. Apresentação Lígia Sábica. Eleições 2024. Realização Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. CBN Campo